Oi, oi, oi! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Iris e eu sou designer de interiores. E o tema do nosso vídeo de hoje é algo que muita gente ainda tem dúvida: se compensa ou não colocar bancada de porcelanato aí na sua cozinha. Vou aproveitar e já pedir o seu like aqui nesse vídeo e a sua inscrição aqui no canal. Clica no botãozinho de se inscrever para você não perder nenhum dos próximos vídeos e para me ajudar e me incentivar a gravar cada vez mais vídeos aqui pro canal. Então vamos lá pro nosso vídeo de hoje. E uma das primeiras dúvidas que eu separei aqui para estar esclarecendo para vocês, que muita gente tem, é se o porcelanato que é utilizado para fazer as bancadas é o mesmo porcelanato que é utilizado no piso e nos revestimentos. E sim, é o mesmo porcelanato, é a mesma peça que você está utilizando aí no piso, você pode estar usando ela para fazer a sua bancada. Hoje em dia já tem uma variedade maior de tamanhos, então às vezes você consegue fazer a sua bancada aí sem ter muitas emendas ou até mesmo sem nenhuma emenda. Mas vale lembrar também que é muito importante você saber escolher a mão de obra para você estar contratando aí para fazer a sua bancada. Não é qualquer pessoa que consegue fazer, tem que ser uma mão de obra realmente especializada. Não vai, pelo amor de Deus, pedir para o pedreiro que está aí fazendo o assentamento do seu piso para também fazer a bancada, sendo que ele nunca fez esse serviço, por exemplo. Não é interessante você pedir qualquer pessoa para fazer, tem que ser um profissional especializado e caprichoso, né, gente? Porque não adianta nada você ter um material tão bonito quanto o porcelanato marmorizado, por exemplo, e você vai lá e coloca uma mão de obra que não fique tão legal, que não faz um acabamento bom. Então eu indico que você realmente procure um profissional especializado para estar fazendo aí a sua bancada. E nesse vídeo aqui eu quero tirar algumas dúvidas de vocês sobre esse material, né, que é o porcelanato, que a gente tá sendo utilizado em larga escala hoje no mercado. Só que assim, muita gente, a gente vê até muitos conteúdos aí na internet falando que ele é muito mais barato, que é muito melhor fazer com porcelanato do que com pedra natural, enfim, porque sai mais em conta. Só que aí tem um parênteses, dependendo do porcelanato que você escolher e da pedra natural que você for equiparar ali, o custo deles vai ficar muito aproximado, ou dependendo do porcelanato vai ficar até mais caro. Ou da pedra natural também vai ficar mais caro, então é muito relativo. Vai muito de região para região. E outra coisa que encarece bastante aí a instalação da sua bancada de porcelanato é a mão de obra. É uma coisa que a gente não pode negar, que a mão de obra encarece bastante aí o custo do produto. Então, quando você vai ver o custo final da sua bancada, dependendo, sai até mais barato você colocar uma de pedra natural, por conta da mão de obra às vezes ser mais em conta, do que colocar uma de porcelanato, que a mão de obra é mais especializada, tem que ser alguém ali realmente muito profissional para estar fazendo, que não é todo mundo que encontra, né? Então, acho que algumas pessoas até exageram um pouco na hora de falar que o porcelanato ele sai bem mais barato e, na verdade, não é assim. Ele fica realmente encarecido por conta da mão de obra. Então, se você for equiparar o porcelanato e a pedra natural, dependendo do porcelanato, vai sair até mais caro. Só que tem uma série de vantagens que a pedra natural ela não tem. Então, se você tem esse orçamento aí para estar investindo no porcelanato, eu indico sim que você faça esse tipo de bancada aí na sua cozinha. Por quê? O porcelanato ele é altamente impermeável, então ele tem uma camada ali de esmalte por cima dele que deixa o material bem mais impermeável do que as pedras naturais. Então ele tem uma porcentagem de absorção bem mínima, quase nada. Então vai ser muito difícil você conseguir manchar aí o porcelanato, mesmo que ele seja aquele branquinho que imite o mármore, você dificilmente vai conseguir manchar. Na verdade, tem duas coisas ali que elas mancham o porcelanato, que é o ácido e o cloro. Então, você tem que ter muito cuidado aí na hora de fazer a limpeza da sua bancada para não manchar com cloro, nem com ácido, enfim. Na verdade, tem diversas vantagens que o porcelanato traz. E esse tipo de material, ele dá realmente uma estética muito bonita para o seu ambiente. E ele é um material muito resistente, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Dependendo do porcelanato que você colocar aí e da estrutura que você fizer por baixo, ele vai sair até mais resistente que a pedra. Outra coisa que a pedra natural às vezes não é tão resistente assim é o calor. Então, se você colocar uma panela quente ali em cima, por exemplo, não vai ter problema. Outra vantagem é a diversidade de estampas, digamos assim. Ele tem diversos acabamentos, desde que imita madeira, desde que imita mármore, tem diversas cores, tem o branquinho, tem o cinza. Então, tem uma variedade muito grande para você estar escolhendo. O que às vezes não ajuda muito na hora de decidir, se você é indeciso assim como eu. Então, ainda mais algo que tem um custo elevado, né? Assim como uma bancada, dependendo da bancada, se for uma ilha, você vai gastar bastante. Então, na hora de escolher, tem que pensar bem direitinho aí no que vale a pena pra você. Mas o que eu recomendo é que você pegue peças maiores pra você não ter a emenda.
E mesmo se tiver emenda, que o profissional que for fazer, né, aí a sua bancada, ele utiliza uma massa plástica, não é rejunte, não é a mesma coisa. Então a massa plástica, ela dá um acabamento bem melhor, ela disfarça bem as emendas, né, se caso for necessário. E também prevê as emendas, né, dependendo se você pegar uma peça menor, ela vai ter uma emenda aí aparente, mas não é algo que você bate o olho e você já vê de primeira. Então, às vezes você tem ali um cooktop, por exemplo, e você pode estar colocando a emenda alinhada com o cooktop, fazer 2 emendas ou uma no meio. Então, dá pra gente melhorar um pouco aí a estética, dependendo do local da emenda, né? E sobre a instalação da bancada, tem pessoas que utilizam uma estrutura ali de alvenaria, fazem como se fosse uma bancada mesmo de alvenaria, e chumbada na parede com alguns ferros, né? Coloca ali uma forma e faz essa estrutura antes de colocar o porcelanato para ele poder segurar, né? Aguentar muito peso. Então, é muito importante ter essa estrutura antes. Tem algumas pessoas que fazem ele também só na parede, chumbam um ferro na parede e também dá uma estrutura bem resistente pro porcelanato. Enfim, tem algumas opções aí que o pessoal faz. O importante é você deixar uma estrutura bem boa para receber o porcelanato. Alguns, eles fazem até a estrutura toda em porcelanato, com o resto de porcelanato mesmo. Então, eles pegam ali uns pedaços do material e colocam embaixo para dar essa resistência que uma bancada precisa. E realmente fica muito resistente e o acabamento final, dependendo do profissional que fizer, fica muito bonito. Então, aqui nesse vídeo eu trago mais prós do que contras aí para você estar utilizando esse tipo de bancada na sua cozinha. Mas se você quer optar pela pedra natural, também tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu dou algumas dicas de como escolher a pedra ideal, as diferenças entre elas, o mármore e o granito, por exemplo. Então vale a pena dar uma conferida, eu vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá dar uma olhada. Gente, por último, eu já ia até me esquecendo de comentar sobre isso aqui com vocês. Na verdade, não é nenhuma desvantagem aí do material em si, é mais questão de cuidado mesmo. No dia a dia, dependendo, você pega ali uma panela pesada, às vezes ela pode cair, enfim. E aí, o porcelanato, como ele tem essa quina, esse corte feito em meia esquadria pra estar encaixando ali as duas peças, ele acaba deixando a quina bem quadradinha mesmo, não tem como arredondar ela. Então, dependendo do que você deixar cair ali numa quina do porcelanato, pode ser que ele dê uma lasquinha. Se você estiver usando um porcelanato técnico, que é aquele que a massa do meio, a estrutura do meio, ele é da mesma cor da estrutura de fora, da camada de fora, digamos assim, não vai mostrar muito essa lasquinha, só que acaba encarecendo um pouco aí a sua peça. Então, é realmente ter cuidado, não correr o risco de trincar aí a sua bancada e manter ela sempre bonita e bem cuidada. Bem, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas que eu dei aqui pra vocês. Se você ainda não é inscrito, por favorzinho, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E obrigada por ter me acompanhado aqui até o final. Beijinho, tchau, tchau!